Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para fazermos a nossa reflexão quaresmal neste sábado depois das cinzas, fazendo comentários, comentários do livro Reflexões sobre a Quaresma de São Tomás de Aquino. Antes de começarmos, vamos nos colocar debaixo da proteção de Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que tudo que nós fizermos aqui seja conforme a nossa santa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sábado depois das cinzas. O grão de trigo. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica infecundo. João 12, 24. O grão de trigo é de dois modos usado, para o feitio do pão e para a semeadura. O versículo acima diz respeito ao grão de trigo como semente, não como matéria do pão, pois neste último caso não precisa fecundar para dar fruto. Se o grão de trigo não morrer, não que perca sua virtude seminal, mas porque muda de espécie, o que tu semeias não toma vida, se primeiro não morre. 1 Coríntios 15, 36. Ora, assim como o Verbo de Deus, que é a semente na alma do homem, no sentido de que é introduzida por voz sensível, para produzir o fruto da boa obra, a semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. Assim, o Verbo de Deus revestido de carne é a semente enviada ao mundo para originar uma grande seara. Por isso, também é comparado com o grão de mostarda, como se lê nas Escrituras em Mateus 13. Nosso Senhor diz: vim como semente para frutificar. E por isso, em verdade vos digo, se o grão de trigo não cai na terra e não morrer, fica infecundo. Isto é, se eu não morrer, o fruto da conversão das gentes não se produzirá. Também se compara ao grão de trigo, porque veio para restaurar e sustentar as vidas humanas. Ora, é sobretudo isso que faz o pão de trigo. O pão robustece o coração do homem, vai dizer o Salmo 103, versículo 15. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Jesus diz em João 8,52. Mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Nosso Senhor alude aqui à utilidade da paixão, e é como se dissesse: a não ser que eu caia por terra, humilhado na minha paixão, nenhum proveito se seguirá. Pois se o grão de trigo não morrer, fica infecundo. Mas, se morrer, isto é, se eu for castigado e morto pelos judeus, muito fruto se produzirá. O primeiro desses frutos é a remissão dos pecados, pois todo fruto será expiado do seu pecado, diz Isaías 27:9. Este fruto a paixão de Cristo produziu, porque também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados
Ele, o justo pelos injustos, para nos oferecer a Deus. 1 Pedro 3,18. O segundo fruto é a conversão dos gentios a Deus. Fui eu que vos escolhi a vós, e que vos destinei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça. João 15,16. Este fruto a paixão de Cristo produziu, e eu, quando for levantado da terra, atrairei tudo a mim. João 12,32. O terceiro fruto é o fruto da glória. O fruto dos bons trabalhos é glorioso, diz a Sabedoria 3,15. E também este fruto a paixão de Cristo produziu. Portanto, irmãos, temos nós confiança de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, através de sua carne. Hebreus 10,19. Bem, meus irmãos, na reflexão de hoje, São Tomás vai comentar acerca da passagem de João 12,24, que eu vou repetir aqui. Prestemos atenção na passagem, marquemos ela no nosso coração. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo não cai na terra e não morrer, fica infecundo. Para compreendermos melhor esse versículo, vamos contextualizá-lo. Faltavam 5 dias para a Páscoa e Jesus entrava na cidade de Jerusalém, sendo aclamado pelo povo com palmas nas mãos. A multidão bradava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Vale notar que Hosana é uma palavra hebraica que significa salva-nos. Então, quando as pessoas davam hosanas a Jesus, nos remetemos ao Salmo 119:24. Literalmente, eles estavam dizendo: salva-nos, Senhor, nós imploramos. Aqui há uma alegria sincera daquele povo que esperava o Messias. Entre eles, havia muitos que haviam presenciado os seus milagres, participado de sua pregação, ouvido a sua palavra, o anúncio do reino de Deus, havendo inclusive gregos que praticavam a religião israelita, os quais se aproximavam para ver o Senhor. Porém, Jesus, ao falar à multidão, não fala da restauração do reino de Israel como eles esperavam, mas começa a falar: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em seguida diz, aquela passagem: em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cai da terra e não morrer, fica infecundo. Mas se morrer, produz muito fruto. Além de várias outras coisas, anunciando sua paixão, anunciando como iria morrer pela humanidade. De fato, Jesus era o Messias, tão esperado pelos israelitas. Realmente era o rei de Israel. Porém, aquele povo buscava um rei coberto de glórias terrenas, que vencesse seus inimigos e restaurasse o reino de Israel. Mas o reino de Jesus não é desse mundo, como o próprio Cristo vai dizer a Pilatos alguns dias depois. E muitos dos que lhe davam hosanas, mais à frente gritarão: crucifica-o, crucifica-o. O que os judeus não compreenderam do Messias é que, sim, ele viria para salvá-los, mas não salvaria os seus corpos, livrando-os do jugo dos pagãos. Mas sim, salvaria as suas almas, livrando-os do jugo do pecado, da morte, livrando-os do jugo do demônio. Ele reinaria sim no trono de Davi, mas não na cidade de Jerusalém, e sim na Jerusalém celestial, sentado no trono da glória. Mas ainda, eles não compreenderam que para essas coisas se realizarem, era necessário que o Filho do Homem morresse, entregasse a si mesmo em sacrifício para nos dar a vida verdadeira. Esclarecido esse contexto, São Tomás comenta as utilidades do grão de trigo. E essas utilidades são 2: produzir o pão e semear. Se considerarmos o trigo na sua função de produzir o pão, ora, o pão é alimento, restaura e sustenta vidas humanas. Vai dizer o Salmo 103,15 que o pão
robustece o coração do homem. E nesse sentido nos lembramos das palavras de Jesus em João 6,52. E o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo, nos mostrando a necessidade de comermos desse pão que é o próprio Cristo, a Santa Eucaristia. Contudo, vemos que no contexto acima, o trigo é colocado na condição de semente, a qual deve germinar, isto é, deve morrer para assim dar frutos. Nosso Senhor aqui faz alusão à utilidade da sua paixão. É como se dissesse: se eu não cair por terra, humilhado, se eu não sofrer a minha paixão, nenhum proveito virá. Pois se o grão de trigo não morrer, fica infecundo, mas se morrer, dará muito fruto. Isto é, se eu for castigado e morto pelos judeus, muito fruto se produzirá. Ora, Jesus realmente sofreu e morreu por nós, e por consequência, produziu os frutos esperados. E quais são esses frutos? São Tomás de Aquino vai dizer: o primeiro é o fruto da remissão dos pecados. São Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, vai dizer: Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados. Ele, o justo pelos injustos, para nos oferecer a Deus. Também nos fala a profecia de Isaías, capítulo 27, versículo 9. Assim foi expiado o crime de Jacó, e este é o resultado do perdão do pecado. O segundo fruto de que nos fala São Tomás de Aquino é o fruto da conversão dos gentios a Deus. Lembremos que na crença dos judeus esperava-se que o Messias viria apenas para o povo israelita, o povo escolhido, o povo eleito de Deus. Porém, Cristo, com seu sacrifício redentor, vai ampliar essa visão, abre o caminho para que, pela graça, todos aqueles que se converterem e o seguirem alcancem a misericórdia de Deus e tornar-se-ão filhos de Deus, sejam judeus ou pagãos. Por isso, Jesus vai dizer em João 12,32: E quando eu for levantado à terra, atrairei tudo a mim, sem distinção. O terceiro fruto que São Tomás de Aquino vai nos comentar é o fruto da glória. Quanto a isso, o livro da sabedoria, no seu capítulo 3, versículo 15, vai dizer: o fruto dos bons trabalhos é glorioso. Ora, quais foram os trabalhos melhores, mais benéficos que aqueles que Jesus realizou para nos salvar? Se o fruto do bom trabalho é glorioso, então os frutos do trabalho de Jesus, sendo os melhores trabalhos realizados, vamos dizer assim, os frutos produzidos são os frutos mais gloriosos. Assim, o resultado, o fruto da glória, neste caso, é o céu aberto para nós, a glória eterna que nos espera na medida em que formos fiéis. Por isso a carta aos Hebreus vai nos dizer, pela voz do apóstolo: portanto, irmãos, temos nós confiança de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, através de sua carne. Esses três frutos, a remissão dos pecados, a conversão dos gentios a Deus e a glória, todos esses frutos, Jesus conseguiu, Jesus nos alcançou, Jesus produziu esses frutos, morrendo por nós. Seguindo o exemplo de Jesus, então, que sejamos, nessa quaresma, em toda a nossa vida, por obra do Espírito Santo, também sementes que, morrendo para o mundo,
darão frutos na luta contra o pecado. Alcancemos a verdadeira conversão e no final a glória eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, muito obrigado a todos pela presença. Que essa pequena reflexão, apesar das minhas misérias, da minha pouca capacidade de transmitir os mistérios de Deus, mas que a ação do Espírito Santo toque no coração de cada um, para que podemos assumir esta verdade, esses frutos que Cristo deixou para nós, assumamos Ele nas nossas vidas, busquemos alcançar esses frutos, o perdão dos pecados, uma verdadeira conversão e alcancemos a glória eterna. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.